Seja muito bem-vindo a mais uma de nossas histórias de fé. É uma grande alegria ter você aqui conosco neste momento especial. Que a paz do Senhor alcance a sua vida, que sua graça cubra a sua família e que a esperança do reino de Deus renove hoje o seu coração. Prepare-se para ouvir uma narrativa que fala sobre perseverança, sobre a luta silenciosa de um homem que parecia esquecido, mas que descobriu que o olhar de Deus jamais se afasta dos que confiam nele. Havia um homem chamado Samuel. Ele não era rico, nem tinha grandes posses, mas possuía um coração sincero. Sua vida sempre fora marcada por simplicidade. Trabalhava com suas mãos calejadas na pequena terra herdada de seu pai, cultivando o que podia para sustentar sua família. Morava numa casa simples de madeira, de teto baixo, onde a chuva fazia barulho nas telhas e o vento às vezes soprava com tanta força que parecia arrancar as paredes. Desde cedo, Samuel aprendera com seu pai que a fé era o bem mais precioso que alguém poderia carregar. Quando criança, ele se lembrava das noites em que se sentava ao redor da mesa pequena, iluminada apenas por uma lamparina, ouvindo seu pai ler em voz alta as escrituras. "Nunca esqueça, meu filho", dizia o pai. "Deus é fiel mesmo quando não entendemos seus caminhos." Essas palavras ficaram gravadas em sua mente como uma chama, que, embora pequena, nunca se apagou. Mas os anos passaram, e com eles vieram as provas. Samuel casou-se com Ana, uma mulher doce e temente a Deus. Juntos sonhavam em ter filhos, encher a casa de vozes infantis, plantar árvores que dariam sombra e frutos para as próximas gerações. Mas o tempo foi passando, e a bênção parecia não vir. Ana chorava em silêncio muitas noites, e Samuel, embora tentasse ser forte, também se perguntava: por que Deus se calava diante de sua dor? Além disso, as terras que cultivava começaram a secar. Chuvas que antes vinham no tempo certo passaram a demorar. O solo duro parecia resistir à semente e as colheitas mal davam para encher o celeiro. O peso das dificuldades caía sobre os ombros de Samuel como um fardo cada vez mais pesado. Ele orava todos os dias, pedindo forças, pedindo respostas, mas parecia que o céu permanecia fechado. Os vizinhos olhavam para ele com pena, alguns até com desprezo. "De que adianta tanta fé se sua vida não muda?", murmuravam pelas costas. Outros, mais cruéis, diziam que talvez houvesse algum pecado escondido, alguma razão pela qual Deus os estava castigando. Samuel ouvia, sofria, mas guardava no coração a lembrança das palavras de seu pai. Deus é fiel, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Uma tarde de verão, exausto após um dia inteiro tentando preparar a terra dura, Samuel se sentou debaixo de uma figueira solitária no limite de sua propriedade. O suor escorria pelo rosto. As mãos estavam sujas de terra e os olhos marejados de lágrimas. Ele ergueu o olhar para o céu, onde o sol ardia forte, e em voz baixa disse: "Senhor, eu não entendo teus caminhos, mas eu não tenho outro lugar para ir. Se o Senhor não for o meu socorro, quem será? Se o Senhor não for o meu sustento, o que restará de mim?" Foi nesse momento de fraqueza que algo profundo começou a acontecer dentro dele. Não foi uma voz audível, nem um sinal visível no céu, mas um consolo inexplicável encheu seu coração, como se alguém o abraçasse no silêncio e dissesse: "Eu ainda estou aqui." As lágrimas que antes eram de desespero se tornaram lágrimas de alívio. Samuel respirou fundo, olhou para o campo estéril à sua frente e disse: "Seja feita a tua vontade, Senhor. Se eu tiver que atravessar este deserto,
que seja contigo ao meu lado. A partir daquele dia, mesmo que as circunstâncias ainda não tivessem mudado, algo em Samuel mudou. Ele passou a encarar cada manhã não como uma repetição de fracassos, mas como uma oportunidade de ver a mão de Deus agir. Ele começou a acordar antes do nascer do sol, ajoelhar-se no chão frio da sala e orar com toda a sua força. Orava pela esposa, pela terra, pelos vizinhos que o criticavam e até pelos desconhecidos que talvez estivessem passando por dores maiores que a sua. Ana percebia a diferença. O semblante cansado de Samuel parecia agora carregar uma esperança renovada. Ele já não falava apenas de problemas, mas também de promessas. Citava as histórias de homens da Bíblia que esperaram por anos, mas foram recompensados no tempo certo. Ela também se fortaleceu ao lado dele e juntos começaram a transformar a casa que antes estava cheia de lágrimas em um lugar de oração constante. E foi nesse novo tempo de oração que um detalhe curioso aconteceu. Uma noite, Samuel sonhou que caminhava por um vale seco, cheio de ossos espalhados no chão. O vento soprava e levantava poeira, mas de repente uma voz lhe dizia: "Esses ossos viverão novamente." Ele acordou assustado, mas com o coração pulsando de esperança. Compartilhou o sonho com Ana e juntos interpretaram que, embora sua terra e sua vida parecessem áridas, Deus ainda tinha o poder de trazer vida ao que estava morto. A partir daquele sonho, Samuel passou a enxergar cada semente lançada na terra como uma declaração de fé. Mesmo que o solo parecia não responder, ele continuava semeando. Continuava acreditando que o Deus que faz brotar a vida de ossos secos também podia fazer florescer sua plantação, sua família e sua história. O tempo seguia, e embora Samuel tivesse encontrado uma nova força em sua fé, as provações ainda não haviam cessado. O campo permanecia árido, as colheitas continuavam pequenas e o desejo de ter filhos ainda parecia distante. Mas algo dentro dele havia mudado de forma irreversível. Agora, ele sabia que não estava sozinho. Os dias eram longos, o trabalho pesado, mas Samuel começou a olhar para cada detalhe ao redor com um novo significado. O canto dos pássaros nas primeiras horas da manhã, o vento leve que soprava sobre as plantações, o sorriso discreto de Ana quando ele a encorajava, tudo se tornava sinais de que Deus ainda estava presente, mesmo quando o milagre ainda não havia chegado. Havia noites em que Samuel caminhava até a figueira, no limite da sua propriedade, e ali, em silêncio, falava com Deus como quem fala com um amigo. Às vezes não pedia nada, apenas agradecia. Outras vezes chorava, desabafando, dizendo que estava cansado, que não tinha forças, mas que mesmo assim não desistiria. Aquela árvore se tornara o lugar secreto de seus encontros com o Senhor, e ele sentia que cada lágrima derramada ali não se perdia. Certo dia, um viajante passou pela região. Era um homem simples, carregando apenas uma sacola e um cajado. Pediu água a Samuel, que prontamente o recebeu em sua casa. Ana preparou um pouco de pão e juntos se assentaram para comer. O viajante, ao observar a terra seca ao redor, perguntou: "Por que você ainda insiste em cultivar aqui quando poderia partir para outro lugar?" Samuel respondeu calmamente: "Porque Deus me deu esta terra e eu creio que Ele pode transformar até o pó em vida. Não é a terra que sustenta minha esperança, é o Senhor dela." O viajante sorriu, levantou-se e antes de ir embora disse: "Quem confia em Deus nunca planta em vão. As sementes podem até desaparecer debaixo da terra, mas aos olhos dele nenhuma se perde. Continue firme." Estas palavras ecoaram no coração de Samuel, como um lembrete do sonho que tivera sobre os ossos secos. Os dias se transformaram em meses e Samuel perseverava. Alguns vizinhos começaram a notar algo diferente nele. Não era que sua plantação tivesse melhorado repentinamente, mas a forma como ele falava,
A serenidade em seus olhos transmitia uma força que os outros não entendiam. Como pode estar em paz em meio a tantas dificuldades? Perguntavam. Samuel respondia: porque minha paz não vem do que vejo, mas de quem creio. Foi então que, em uma manhã inesperada, sinais começaram a aparecer no céu. Nuvens escuras se formavam ao longe e um vento diferente soprava. Samuel correu para o campo, ajoelhou-se na terra dura e disse: Senhor, se for a tua vontade, manda chuva sobre esta terra, não apenas sobre o solo, mas sobre nossas vidas. Pouco tempo depois, as primeiras gotas começaram a cair. Ana saiu correndo até a porta, levantou as mãos e deixou que a chuva molhasse o rosto. Era como se cada gota fosse uma resposta do céu, não apenas à necessidade da terra, mas também às orações guardadas no íntimo de seus corações. A chuva durou horas e o solo seco começou a absorver cada gota como uma esponja. Samuel caminhava pelo campo, a roupa encharcada, mas o coração explodindo de alegria. Ele sabia que não era apenas uma chuva comum, era um sinal de que Deus estava renovando sua história. Os dias seguintes foram de transformação. As sementes que antes pareciam mortas começaram a germinar. Pequenas folhas verdes brotavam da terra como símbolos de esperança. O campo, que antes era cinzento e seco, começou a colorir-se de vida. E junto com a colheita que se formava, o coração de Samuel e Ana também florescia. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Pouco tempo depois, Ana começou a perceber sinais diferentes em seu corpo. As forças pareciam lhe faltar, mas havia uma alegria que não sabia explicar. Foi quando ela descobriu que estava grávida. Depois de tantos anos de espera, lágrimas e orações, a resposta havia chegado. Samuel caiu de joelhos quando recebeu a notícia. Com lágrimas escorrendo, levantou as mãos ao céu e disse: Senhor, eu não sou digno, mas o Senhor se lembrou de mim. Eu plantei sementes na terra, mas o maior fruto o Senhor fez brotar no ventre da minha esposa. A notícia logo se espalhou pela vizinhança. Aqueles que antes zombavam, agora se admiravam. Muitos não compreendiam, mas viam com os próprios olhos o resultado da perseverança e da fé. Alguns começaram a se aproximar de Samuel, pedindo conselhos, querendo ouvir sobre esse Deus que transforma deserto em jardim. Samuel não se enchia de orgulho, mas sempre dizia: não sou eu, foi a mão do Senhor. Ele é quem faz o impossível. Com o passar dos meses, a barriga de Ana crescia, e junto dela crescia a fé de todos ao redor. A criança que viria ao mundo não era apenas resposta de oração, mas também testemunho vivo de que Deus nunca se esquece dos que confiam nele, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. O grande dia finalmente chegou. O sol nascia dourado sobre os campos agora verdes, e os pássaros cantavam como se anunciassem um novo tempo. Ana entrou em trabalho de parto e Samuel permaneceu ao lado dela, orando a cada instante, pedindo a Deus que guardasse sua esposa e a criança que estava prestes a nascer. O coração dele batia acelerado, mas ao mesmo tempo havia uma paz inexplicável, como se a própria mão de Deus estivesse guiando aquele momento. Depois de horas intensas, o choro forte de um menino ecoou pela pequena casa. Samuel caiu de joelhos, lágrimas escorrendo pelo rosto, e ergueu as mãos aos céus. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando eu pensei que tudo estava perdido, o Senhor me sustentou. Obrigado porque não está nada bem sem a tua presença. E agora sei que nada me faltará, pois estás comigo. Ana, exausta, mas sorrindo, colocou a criança nos braços de Samuel. Era o cumprimento de uma promessa, o fruto da perseverança e da fé. Os vizinhos logo vieram ver o recém-nascido. Muitos se lembravam de quando Samuel chorava em silêncio e pensavam que ele não teria futuro. Agora, diante do milagre, reconheciam que havia algo diferente nele. De fato, Deus está contigo, diziam alguns.
Samuel aproveitava cada oportunidade para testemunhar. Eu não venci pela minha força, mas porque confiei no Senhor. Ele é o Deus que transforma dor em esperança, silêncio em resposta, lágrimas em cânticos de alegria. Com o passar do tempo, a criança cresceu saudável e cada riso dela era como uma canção que lembrava Samuel de que a espera não foi em vão. As terras floresceram, os campos deram frutos abundantes e sua casa se tornou um lugar onde viajantes, vizinhos e até desconhecidos vinham ouvir sobre o Deus que jamais abandona seus filhos. E assim, a história de Samuel se tornou não apenas um testemunho pessoal, mas um farol para todos que atravessavam desertos na vida. Ele sempre repetia: não está nada bem quando falta alguém. E esse alguém é Jesus. Só Ele pode preencher o vazio. Só Ele pode transformar a morte em vida e o impossível em realidade. E a cada vez que contava a sua história, Samuel se lembrava da visão dos ossos secos e dizia: se o Senhor pode soprar vida sobre o que já parecia morto, Ele também pode renovar a tua vida. Creia, persevere, não desista, porque no tempo certo o milagre virá. Assim, a fé se espalhava, de coração em coração, como uma chama que jamais se apaga. Querido irmão, querida irmã, que chegou até aqui. Se essa história falou com você, se edificou sua fé e trouxe esperança ao seu coração, eu quero te convidar a continuar conosco nesta caminhada. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma história de fé, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que você ama, para que mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas. Que o Senhor te abençoe grandemente, que a sua presença encha a sua vida e sua família e que nunca falte fé em teu coração. Em nome de Jesus. Amém.